no norte, nessa época surgiu a Serra Pelada no norte, e aí nós mudamos para o Pará por causa do surgimento desse garimpo, e minha mãe ia vender coisas dos garimpos, e começou a ir mais longe, começou a ir para Rondônia, começou a ir para Roraima, e foi ficando longe. E aí eu fui começando a ver minha mãe uma vez por ano. Porque aí minha irmã maior, tinha 12 anos, assumiu o papel de minha mãe com 12 anos, porque minha mãe viajava, ficava meses fora de casa, de lá ela mandava todo mês alguma coisa para minha irmã. Para manter vocês. E minha irmã, com 12 anos, começou a criar eu e minha outra irmã. Ela com 12 anos. E aí eu fui vendo minha mãe assim, muito pouco. E aí eu fui perdendo também aquela referência de mãe e fui olhando para minha irmã mais velha como minha mãe. Até hoje eu olho para minha irmã mais velha e eu tenho um carinho diferente. Minhas outras irmãs não têm, nenhuma das minhas irmãs tem ciúme do que nós sentimos pela minha irmã mais velha, porque todos nós olhamos para ela como mãe. A figura de mãe. Nós temos um respeito muito grande, minha irmã Jaqueline, a gente tem um respeito muito grande, uma admiração muito grande por ela, que a gente olha para ela como mãe, né? Aquela que foi quem realmente nos cuidou. E aí fomos para o Pará. E eu me considero paraense, né? Porque eu fui criança para o Pará, fui muito pequeno, então toda a minha cultura é paraense. A gente foi para o Pará e começamos a congregar. Minha mãe foi embora, minhas irmãs começaram a ir para a igreja comigo no Pará, em Marabá. E com o passar do tempo, minhas irmãs saíram da igreja. Saíram, né? Não se perderam no mundo. Minha irmã casou, o marido não era crente, a outra mais jovem se tornou adolescente, minha mãe voltou a casar, teve outras duas filhas, né, que são minhas outras irmãs, que vieram morar também com a gente, porque ela depois separou, não deu certo o casamento, e aí ficou mais 2 crianças pra gente para cuidar, e tudo isso na mão da minha irmã. E aí fomos vivendo, foi um tempo muito difícil, pastor. Necessidade econômica, falta de um pai, falta de uma mãe. Eu era o único homem na casa, né? De certa forma, era um menino. E não tinha irmãos. E eu lembro que aí eu passei uma adolescência assim, bem difícil. Se não é o evangelho, pastor, se não é o evangelho, tinha se perdido. Eu não sei o que seria da minha vida. Porque quando eu tenho ali 10, 11, 12 anos, minhas irmãs saem da igreja. Mas eu não saí. O senhor permaneceu. Sozinho. Eu ia ali sozinho para a igreja. No começo da minha adolescência, e a maior parte da minha juventude, eu fui sozinho para a igreja. Literalmente sozinho. Eu como dizer que eu já tenho muitas mães na minha igreja lá no norte, a igreja que eu cresci, eu tenho muitas mães. Eu lembro que Dia das Mães, ficava ali. Vamos morar as famílias, tal. E eu ficava sozinho, né? Então sempre uma mãe... Sempre era adotado por alguma mãe. Uma mãe me agarrava, me trazia para cá. Mas eu cresci sozinho. E assim, era uma época difícil. Eu ia para a escola, tinha os bullying, né? Eu, orelhudo, magrelo, pobre, né? Com as mesmas roupas, tal. Então tinha os bullying, só que me foi nascendo uma certa rebeldia. Ao mesmo tempo que eu ia para a igreja, e graças a Deus eu ia para a igreja, e eu ia para a igreja. Não era alguém que ia assim, domingo. Sim. Eu ia todo culto. Né? Que tivesse na igreja, eu estava lá. Uhum. Tanto é que eu viajava, eu 10, 11, 12 anos, as irmãs do Circo de Oração tinham uma viagem. Elas queriam que eu fosse. E eu ia com elas. Os jovens. Eu acho que eu não vivi adolescência na igreja. Eu saí do infantil para os jovens. Os jovens me abraçaram. Sim. Eu não vivi aquela parte adolescente na igreja. Foi direto para os ali, maiores já. Eu já fui. Tanto que com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu era o professor da classe dos jovens da minha igreja. Que? Da escola dominical. Com 12 anos? Com 12 anos. Eu era o professor da classe de escola dominical dos jovens da minha igreja. Aos 12 anos. Eu tinha jovens de 25, 30 anos, mas eu era professor. Pastor, qual que era a expectativa que o senhor tinha de vida, de futuro? Não. Nessa época, o senhor tinha alguma... Não, zero.
Zero, porque assim, eu ia pra igreja, eu ia pra escola. Na escola eu era sozinho, eu não tinha um irmão, eu não tinha uma referência, eu não tinha ninguém. Na igreja também eu era sozinho. Eu não tinha uma referência, eu não era ninguém. E aí tinha os bullying. Aí nasce em mim uma rebeldia, né? Porque eu não levava o desaforo pra casa. Eu não podia chegar em casa e me bateram na escola. Pra quem que eu vou reclamar? Então ninguém me batia. Eu era terrível. Criou uma autodefesa mesmo. Eu era terrível, pastor. Eu não tinha limites, assim, para me defender. Eu não via o tamanho de quem me atacava. Aí eu costumo dizer que aí nasceu em mim a unção de Davi. Porque eu resolvi o negócio da pedrada. A defesa que tinha. O que tivesse na mão... No caminho era não importava arma. se eu era um menino de 11 e o camarada era o de 17 que estava no último ano do ensino médio. Para mim, nós tínhamos o mesmo top. Não tinha... Se mexesse, ia ter uma resposta imediata, porque o pau, a pedra, o que eu achasse, o sangue... Então, eu nesse período, eu briguei muito na escola. Briguei muito. E, assim, eu era extremamente violento. Sim. Extremamente violento. Mas o senhor continuava na igreja. Né? Mas eu continuava na igreja. Olha, eu vivi a minha adolescência e parte da minha juventude assim. Tanto que eu lembro que algumas vezes as pessoas arrumavam briga na escola para eu ir brigar. Você sabia como é que o senhor era. Eu sabia que eu ia brigar, né? Então arrumavam briga para eu ir brigar. Mas assim, mas eu na igreja. E nisso veio um período em que ficou muito forte da nossa igreja, que as pessoas saíam da nossa cidade para fazer seminários. Em São Paulo, Rio e Goiânia. Saiu muita gente fazer seminário e tal. Só que era caro. Eu também não tinha familiar na igreja. Então as famílias se reuniam, tinha um menino de talento, manda para o seminário, tal. Mas eu também queria pregar. Eu brigava na escola. Mas queria pregar. Mas eu queria pregar. Poxa, eu queria crescer no evangelho também. Sim. E eu lembro que com 11 anos eu me matriculei chamava ETAD. ETAD era a Escola de Teologia das Assembleias de Deus, que era uma escola simples, Sim. feita por professores voluntários, né? E eu comecei a fazer teologia aos 11 anos. Comecei a fazer um básico de teologia aos 11 anos. Tanto é que por causa desse curso, com 12 eu me tornei professor de escola dominical, porque de certa forma eu adquiri um certo conhecimento muito, muito precoce, né? Então eu não fui para seminários, eu fiz ETAD, depois eu fiz outros cursos de teologia normais que iam aparecendo na igreja, eu aproveitava tudo. Fui crescendo e fui melhorando, fui diminuindo o meu ímpeto violento e fui realmente me entregando ao evangelho. Tanto é que eu lembro que com 12 anos, pastor, com 12 anos de idade, eu pregava domingo. Domingo na minha igreja, sede. Com 12 anos de idade. Pregava domingo, culto de Santa Ceia. Né? Meu pastor Jonatas, na época ele era um pastor presidente de um campo que abrangia muitas cidades. E ele me mandava pregar nas outras cidades, com 12 anos. Ele fazia agendas para ele. Para que o senhor fosse pregar. E às vezes a agenda dele, ele me mandava substituir ele. Eu com 12 anos. Ele tinha que pregar em tal lugar, mas ele dizia, não vou mandar alguém. E me mandava, ou fazia agenda. E eu comecei a viajar em algumas cidades pregando, e comecei a pregar dentro da minha cidade. Eu lembro a primeira vez que eu preguei foi um culto de rua. Eu preguei numa terça, num culto de rua, eu ali, 11 anos. No domingo eu já estava pregando na igreja. Eu preguei numa terça, eu lembro. Na terça que eu preguei na rua, no domingo eu já estava pregando. Na igreja. E dali foi. E comecei para o lado, para o outro. E eu comecei a estudar muito, mas assim, estudar com o que eu tinha. Né? Porque eu não tinha recurso e nem familiar para me enviar para o seminário. Então eu comecei a procurar. E aí foi onde eu saí, por isso que eu digo que eu não vivi a adolescência, porque eu tinha necessidade de aprender. Eu, com 11 anos, eu já era pregador de domingo. A gente fala pregador de domingo, da sede, da igreja maior da cidade, né? E eu falo de uma igreja de mais de 1000 pessoas, igreja grande. Então, se eu queria aprender, eu tinha que andar com pessoas que soubessem mais que eu. Sim. Então, eu comecei a andar com os pastores, com os obreiros, com jovens da igreja, mas não o jovem que ia e sentava, não. O jovem que atuava,
né? Aí a gente tinha um grupo de louvor grande, a nossa igreja, que também viajava para louvar em outros lugares, e eles me convidaram para fazer parte dessa equipe de louvor, para ser o pregador da equipe. Que legal. Né? Embora eu fizesse parte do louvor cantando, né? Sim. Embora eu cantasse, mas às vezes eles Era quem convidavam. pregava também. Era quando tinha o grupo ia para fora, eu era o pregador da equipe. E é diferente, né, pastor, de hoje, né? Era uma época que o senhor, com 12 anos, o senhor pregava, mas é diferente de hoje, né? Hoje tem nascido aí pregadores mirins, mas a gente vê diferença, né? Que no caso, o senhor quando pregava, o senhor estudava, o senhor buscava, o senhor pregava Bíblia, palavra. Eu não tinha um pai crente, uma mãe crente, alguém mais velho na minha casa que me preparasse o sermão para mim e dissesse, Sim. vai lá e prega isso. Não, Isso, era só eu. Isso. Era só eu. Era o senhor, a Bíblia e o Espírito Santo. Exatamente. Eu não tinha alguém na minha casa que preparasse para mim o sermão Sim. e dissesse para mim, nossa, você tem que pregar esse assunto. Não. Com 11, 12 anos, me avisava, você vai pregar dia tal, e eu não tinha outra pessoa. Era eu mesmo. Tinha que ser.